É uma Que alegria, maravilha. assim, porque tu tens tanto conhecimento para compartilhar e essa aula de hoje vai ser muito legal, porque as pessoas vão aprofundar um pouquinho mais o conhecimento em relação a sucesso ser possível, né? E sucesso não precisa ter dor, precisa ter vontade de construir no dia a dia para fazer a diferença nesse mundo. Sim, é isso mesmo, Denise. Na verdade, quando você faz, quando você coloca paixão naquilo que você realiza todos os dias, aí se torna uma diversão, né? É o que eu tenho feito, é o que eu tenho realizado todos os dias e tenho cada vez mais, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, vivendo uma vida extraordinária, com transbordo, ajudando quem precisa, ajudando a mim. Tenho certeza que dentro da minha profissão, dentro do meu tabelionato, a minha equipe, os meus facilitadores, eles estão ali para poder construir, realmente edificar algo diferente, algo robusto, alicerçado, que as pessoas admiram. É isso que nós temos ouvido todos os dias. Eu estava dizendo que a gente fica trabalhando por todo esse país, né? E implementando gestão dos cartórios, vendo os benefícios que são gerados. E daí, há pouco tempo eu estou percebendo que cada vez é mais leve fazer esse trabalho, é mais divertido, como tu estavas falando, porque os resultados acontecem, porque as pessoas estão apaixonadas por esse processo. Então, a gente não precisa mais ter aquela etapa do convencimento, que era importante fazer gestão para ter uma vida mais leve, tanto para o titular quanto para a equipe. E isso agora parece que está natural dentro dos cartórios extrajudiciais. Eu fico tão feliz porque o meu cenário de 2006, quando a gente iniciou, há 16 anos atrás, para agora, né, eu consigo fazer um paralelo. E eu vejo assim que as pessoas estão se cuidando mais, estão olhando mais para dentro, estão fazendo as reflexões para o dia não ser pesado, né? O cartório não precisa ter um trabalho pesado. O pesado já passou, né? Os nossos antepassados já fizeram isso, já tiveram o trabalho árduo, agora a gente tem que tocar o piano, né? Eu acompanho muito, tem um escritor que é o Jim Collins, e ele diz: coloque as pessoas certas no barco e você chegará a um otário, independente do maremoto que você passar, da ventania que você passar ou qualquer outro elemento. Então, o grande segredo é: não caminhe sozinho, caminhe com as pessoas certas dentro do seu barco. E a partir do momento que você começa a incluir as pessoas adequadas, as pessoas corretas, nas funções corretas, a gente passa a viver um momento de calmaria. E isso é o quê? Cada pessoa certa cumprindo a sua habilidade, a sua capacidade no seu máximo. E é por isso que não gera estresse, é por isso que não gera atropelo, é por isso que não gera qualquer incompatibilidade. Por quê? As pessoas certas estão nos lugares certos, fazendo as coisas certas. Então, a visão que se tira disso é uma visão muito mais clara, né? Aí sim nós estamos falando em eficiência. E já para dizer, que você poderia me perguntar, mas Ângelo, quais são as ferramentas, o que você pensa, qual que é a idealização de um cartório de sucesso? Eu tenho uma prática de, a todos os lugares que eu vou, todas as cidades, eu gosto de visitar os nossos colegas, visitar, conhecer quem está à frente desse cartório extrajudicial, e com o objetivo do quê? De aprender. Existe uma técnica, que é a técnica da modelagem, dentro da PNL, da Programação Neurolinguística, e essa modelagem, ela nos auxilia o quê? Fazer melhor com pessoas que já fizeram. É aquele negócio, eu não preciso inventar a roda já está feita. Então, cada lugar que eu vou, eu observo e tento captar extrair algo de muito positivo que essa pessoa já fez e também algo de negativo que eu percebo que não está dando certo. Semana passada, por exemplo, estive durante 2 dias junto com o nosso amigo André Vilaverde, que também é professor aqui do MBA, uma pessoa sensacional que eu admiro, já modelei ele, falei isso para ele, e nós tivemos durante 4 horas uma conversa muito intensa sobre a nossa atividade, mas principalmente sobre gestão, o que está dando certo lá e o que está dando certo aqui, qual que é o gargalo dele, qual que é o gargalo meu, e nisso a gente consegue crescer. Tem uma passagem que diz que quando 2 pessoas se juntam, uma terceira ideia surge, e isso é bíblico.
Deus disse, junte-se duas pessoas e lá me farei presente. E nisso surge a terceira ideia. A terceira ideia é justamente dele. Então, por isso que essa ideia normalmente é extraordinária. Eu estou usando uma técnica aqui de desligar o microfone enquanto tu está falando, que daí eu acho que diminui o ruído para o pessoal. Aprendi. Para mim, é para o ouvido. Eu não estou ouvindo mais nem o ruído. Eu fiquei sabendo que tu vai falar hoje nessa aula a respeito de 7 dicas para destravar a mente das pessoas. E o pessoal já está me mandando WhatsApp querendo saber das dicas e se vai ficar gravado. Vai ficar lá gravado no Instagram. Para quem não estiver ao vivo aqui, pode assistir depois. Mas me conta, Ângelo, eu sei que tu vai aprofundar esse conteúdo lá na aula do MBA que tu vai ministrar, mas fala aqui para nós essas 7 dicas para destravar a mente das pessoas. Vamos lá. Gente, encaminha essa live aqui para as outras pessoas, para os seus amigos, para a gente poder bombar ela. O sentido é atingir mais pessoas, muitas pessoas, e para isso a gente precisa da colaboração de vocês. E o que eu estiver falando, a Denise, se fizer sentido para vocês, manda um aviãozinho ali, vamos para frente. Denise, a primeira chave dessa regra é o poder de comunicação. Gente, a primeira chave é o poder de comunicação. E quando eu me refiro ao poder de comunicação, eu estou falando ele num sentido amplo. É um poder de comunicação que é um endomarketing, que é o quê? O tabelionato falando para dentro do tabelionato. Isso é um diálogo que deve existir entre o tabelião, o registrador, os facilitadores, os escreventes, os substitutos. E existe diálogo, existe colaboração, existe sintonia, existe frequência entre todas as pessoas. É o primeiro elemento. E quando eu digo se existe comunicação, é para a gente avaliar quais são as ações internas, positivas, proativas, realizadas em nome do tabelionato, em nome do registro. E isso porque várias pessoas acreditam que eu não preciso que tenha uma comunicação efetiva, intensa e objetiva clara entre os facilitadores. Ao contrário, eu preciso sim. Como, por exemplo, você sabe quais são as ações que você tem feito internas, como, por exemplo, no nosso tabelionato existe um projeto que chama Conhecendo Setores. Nesse projeto Conhecendo Setores, ele acaba sendo uma comunicação endomarketing. Por quê? Porque a gente permite com que pessoas que lá dentro estejam, eles tenham acesso a cargos e situações que eles não imaginavam. Isso gera o quê? Gera uma expectativa. Gerando uma expectativa, a gente começa a trabalhar com sentimento de desejo, sentimento de pertencimento. E mais, um sentimento de capacitação. Porque todo mundo se sente muito valorizado a partir do momento em que ele consegue compreender que eu estou obtendo um crescimento pessoal e profissional. E esse crescimento profissional lhe traz um sentimento de gratidão. Trazendo esse sentimento de gratidão, você fica... Aquele pertencimento acaba dominando você. Mas só que, além disso, nós temos outros elementos, outras comunicações, como, por exemplo, o Adote um Amigo. Adote um Amigo é um projeto nosso que tem por objetivo o quê? Fazer um entrosamento entre todos os colaboradores, entre todos os facilitadores, de modo que cada um desperte a atenção do quem é o outro colaborador. Quais são as pessoas que estão envolvidas comigo? Quais são as pessoas que me levam, que facilitam o meu dia a dia, que me auxiliam no meu dia a dia e que eu convivo? Tem pessoas ali que nós não sabemos se ela é pai, é mãe, é casado ou não, se ele perdeu um ente querido há pouco tempo. Nós simplesmente estamos ali para julgar e criticar o próximo, quando em verdade nós sequer estendemos a mão para poder ouvir essa pessoa. Então, a cada semana, a pessoa tem a opção, a oportunidade de escolher um amigo para almoçar junto, conversar junto, compartilhar emoções, angústia, tristeza. Isso faz com que a gente comece a gerar um ambiente muito mais positivo, muito mais favorável. E, além disso, nós temos o Mural dos Sonhos. E o que é o Mural dos Sonhos? Nada mais é do que estimular com que cada um dos facilitadores apresentem os desejos deles. O que eu pretendo com a minha vida? O que eu sonho com a minha vida? E nisso nós acabamos criando uma sintonia entre eles. Veja só, nós temos pessoas que têm um sonho de pular de paraquedas,
E nisso, outra pessoa acredita o quê? Que desafio interessante. Como é isso? Onde surgiu isso? Tem outra pessoa que tem por objetivo passar durante um ano fora do país. Ele está se preparando, se construindo para poder fazer isso. Outro quer ser aprovado no concurso, seja para notário, seja qualquer outra especialidade. Então, a partir do momento que a gente passa a ter uma comunicação interna, nós construímos essa atmosfera positiva, uma atmosfera o quê? De preocupação de um com o outro. E nisso permite com que cada uma das pessoas elas se sintam presente. Eu estou anotando tudo aqui. Ó, minha folhinha já está grande aqui da anotação. Um monte de dica. Pessoal, ó, anota. E além de anotar, depois coloca em prática, né, Ângela? Continua. É isso mesmo. Olá, Luana, prazer ter você aqui. Suzana, prazer ter você aqui. E vamos lá, gente, se está fazendo sentido para vocês, pode mandar perguntas aqui que nós vamos para poder responder. E quando a gente fala nessa perspectiva do endomarketing, no poder da comunicação interna, nós estamos falando, como eu já disse, do Jim Collins. E ele tem uma obra muito interessante que é Empresas Feitas para Vencer. Nós temos que cada vez mais compreender que um serviço extrajudicial, ele é uma empresa. E nós temos que potencializar o que há no mercado de bom, trazer para dentro da nossa empresa e permitir com que eu potencialize resultados. E nisso, quando você começa a construir esse endomarketing, você começa a revelar talentos. Revelando talentos, você começa a perceber que existem pessoas extremamente capacitadas ali que estão sendo mal utilizadas. E é nesse momento, nesse entrosamento entre cada uma das pessoas, que você começa a perceber o perfil de cada um e onde você vai fazer a alocação dessa pessoa. Como, por exemplo, algumas pessoas elas são dissociativas. O que é uma pessoa dissociativa? É aquela pessoa que ela só encontra problema, ela encontra dificuldade em todas as coisas que aparecem. E durante muitos anos foi dito que essa pessoa é um problema para dentro da instituição, para dentro da empresa, para dentro da organização. O que não é, isso é um elemento falso. Por exemplo, para quem cuida da revisão, lá, como eu sou tabelionato, tem um setor específico de revisão. Nesse setor específico de revisão, eu tenho que ter uma pessoa extremamente criteriosa para que ela consiga aprofundar e captar e verificar erros. Se a pessoa é dissociativa, ela já tem uma mentalidade, uma capacidade voltada para identificar erros. Isso significa o quê? Que o resultado dela no setor de revisão vai ser muito mais alto. Diferentemente de uma pessoa que tem um caráter associativo. O que é uma pessoa associativa? É aquela que pretende a harmonia, ela quer sempre ver as coisas da melhor forma possível. Essa é uma pessoa estratégica para fazer um atendimento para o seu cliente. Então, volto a dizer, nós temos a pessoa dissociativa e a pessoa associativa. A associativa é aquela que tem que estar lá na frente, recebendo o seu cliente, recebendo as pessoas que acessam a sua serventia todos os dias. Por isso, a importância de ter o domínio da comunicação. Aí você pode me dizer, mas Ângelo, qual que é o sentido da comunicação externa? Olha aqui, a Lídia entrou, a Andressa entrou, um abraço para vocês. Se está fazendo sentido para vocês, manda um aviãozinho aqui, vamos para cima, tá? Vamos bater aqui 50, 100 pessoas nos ouvindo, nós temos capacidade para isso. E qualquer dúvida, envie aqui para nós. Jean entrando. E, Denise, nós temos também a comunicação externa. E o que é a comunicação externa dentro desse primeira ferramenta, primeiro elemento do poder da comunicação? Nada mais é do que como é que eu faço o meu diálogo com o meu cliente. Várias pessoas acreditam que isso pouco importa, mas é uma grande falácia. Por quê? Como que é que você emite uma nota devolutiva para o seu cliente? Como é que essa nota devolutiva ela está sendo embasada? Ela está clara e objetiva de maneira suficiente para que uma pessoa leiga, que é quem procura o seu serviço, ele consegue compreender todos os termos que ali estão? Nós, formador, quem vem, os operadores do direito, nós temos a característica de utilizar um vocabulário que dizem como sendo juridiquês, que é certo da nossa atividade. Nós temos que fundamentar a nossa exigência a partir da legislação. Porém, isso não faz com que você não consiga reproduzir, verter aquela linguagem de uma maneira muito fácil para poder atender o cliente. E por vários momentos a gente observa e escuta clientes que vão 1, 2, 3, 4, 5 vezes para poder resolver o mesmo problema e a cada momento nós estamos exigindo um documento diferente.
Isso é tanto um prejuízo para o cliente, muito para o cliente, mas para nós também. Pensando no nível de eficiência de quem é o titular, essa pessoa ela está voltando 4, 5, 6 vezes no seu estabelecimento para resolver o mesmo problema. Então, a partir do momento que a gente tem um nível de comprometimento com tudo aquilo que a gente estabelece uma comunicação muito mais fácil com o nosso cliente. Exatamente. Eu queria contribuir aí, Ângelo, porque às vezes o retornar várias vezes ao cartório gera trabalho cada vez que esse usuário retorna, que esse cliente retorna, e não tem um valor adicional. Eu não ganho de novo por ele voltar, pelo contrário, eu tenho que usar os meus recursos disponíveis que eu já recebi lá antes, que eu poderia resolver naquela primeira vez e não resolvi, né? E vou ter que bancar esse custo agora. Então, se eu resolver da primeira vez, eu saio lucrando tanto financeiramente quanto em tempo, né? E satisfação do próprio usuário. Sem dúvida. E mais, como que está a comunicação, o diálogo dessa instituição, desse tabelionato, desse cartório de registro com a comunidade? Existem meios de informações, existem meios de divulgação, está havendo um paralelismo aí, uma comunicação permissiva com que todos observem o que está acontecendo? O que nós temos que saber é o seguinte, que nós exercemos um papel fundamental perante a sociedade. Por quê? A grande maioria dos atos, ou a maioria, ou todos os atos de cidadania são passados pela gente. Se a pessoa nasce, se a pessoa compra imóvel, se a pessoa divorcia, se a pessoa casa, enfim, todos os atos jurídicos da vida civil estão passando dentro da nossa instituição, dos nossos estabelecimentos. E nisso nós temos o quê? Como é que o poder de comunicação está ocorrendo entre a minha instituição, entre o meu estabelecimento e a minha comunidade local. Eu digo isso pelo seguinte, nós estamos passando numa transformação numa era digital. E os cartórios estão também imbuídos, comprometidos com essa transformação. Nós temos, como exemplo, o e-notariado. O e-notariado é uma ferramenta de transformação digital que permitiu a assinatura eletrônica dos atos. E essa assinatura eletrônica é algo que ainda as pessoas não conseguiram captar, ou então as pessoas não entendem, ou então elas não sabem como isso funciona. Aqui em Chapecó, eu fiz já diversas palestras, seja na OAB, seja no CRES, seja no Sindicato dos Contadores. E isso, o objetivo é o quê? Estabelecer uma comunicação não somente com a sociedade, mas principalmente com as outras entidades fortalecedoras dessa própria comunidade. Então, o primeiro elemento, a primeira ferramenta é qual que é o poder de comunicação interno e externo. Quando você estabelece uma maturidade nessa comunicação, é o primeiro elemento para você falar assim, olha, nós passamos agora para um outro patamar. Nós estamos conseguindo agora gerir internamente e externamente. Aí agora a segunda chave, Manu entrou, Jesse entrou. Gente, está fazendo sentido para vocês? Manda para a segunda ferramenta. Olha, Ângelo, tu é bom nisso, hein? Eu tenho que aprender contigo, porque tu dobrou aqui a audiência em poucos segundos. Mas, Denise, eu quero chegar a 50, eu tenho que fazer 50, 100. Gente, manda aí para os seus colegas de trabalho, vamos. Eu sei que tem vários alunos que estão nos assistindo e outros que não estão, então encaminhe isso daí para todo mundo, que vai fazer muito sentido para vocês. Suzana acessou. Suzana, muito obrigado. Olha só, Juliana, se está fazendo sentido para vocês, manda um aviãozinho e manda a pergunta para nós. Mas vamos aqui na sequência. Segunda ferramenta, Denise, a segunda ferramenta para a gente obter esse sucesso é estratégia. E quando eu digo estratégia, não somente um planejamento estratégico do que nós estamos fazendo. Estratégia, ele passa por uma metrificação de todos os elementos dentro do seu estabelecimento. Nisso passa o quê? Qual que é o prazo que eu estou cumprindo? Tá, eu cumpro tal prazo. Qual que é a meta que eu pretendo atingir? Mas só que não somente ter a métrica, mas também ter a meta. Os meus colaboradores, meus facilitadores, as pessoas que trabalham, eles precisam saber o que você pensa. Qual que é a sua meta e qual que é a metrificação que você está obtendo. Por exemplo, estive lá com o André, e o André está num prazo sensacional de
2 a 3 dias para um registro. E ele quer reduzir a burocracia. Ele até colocou no Instagram dele hoje, né, falando que ele vai falar sobre esse assunto lá no MBA. Então, vai ensinar o pessoal a como chegar nesses prazos usando esses indicadores de desempenho. Sensacional. O André é um cara que eu admiro, modelo ele, como eu já disse, falo isso para ele sempre. Então, Denise, estratégia. Segunda chave é estratégia. Como é que eu consigo construir uma estratégia robusta para poder dar conta da minha demanda? E nisso estratégia, eu tenho que fazer esse planejamento, essa organização, de modo que a minha rotina eu não seja tomado por surpresas. Como, por exemplo, aqui nós temos diversas atividades, como desde festa de carnaval interna nossa, festa de São João, Dia da Árvore, Outubro Rosa, Mês Azul, Dia das Crianças, Copa do Mundo que nós temos aí. Então, a gente faz a parametrização de 6 em 6 meses, o nosso planejamento, e já colocando ações, mas envolvendo a equipe. Então, nós montamos os comitês, e cada um desses comitês são responsáveis por cada um dos atos. E volto a dizer, quando a gente faz a delegação de funções, nós estamos gerando um sentimento de pertencimento, que é o quê? A pessoa sentir própria daquele estabelecimento. Olha, eu gosto de fazer isso, eles me dão atenção, eles escutam o que eu estou falando, e isso faz o quê? Faz com que a gestão ela se torne muito mais simples, ela se torne muito mais otimizada. Então, nesse planejamento estratégico, quais são os meus prazos? Como está sendo, estou cumprindo esse prazo, estou revisando esses prazos a todo momento, como que está o seu processo, o seu procedimento interno de realização. Como, por exemplo, aqui, pensando num tabelionato, nós temos cada fase de uma escritura, desde o seu atendimento, sua edição, sua revisão e as suas assinaturas, nós temos um índice de protocolo que as pessoas vão gerando e vai evoluindo dentro desse processo. Nessa evolução, a gente consegue acompanhar aonde que está atrasando. E para isso eu sei o que eu devo corrigir ou não e como corrigir isso. E aí, na sequência, qual a minha atitude, a minha ação para poder corrigir e melhorar aquele procedimento naquele dado momento. E mais, qual que é a fila de espera? E vocês fazem uma análise da causa raiz desse problema que aconteceu para ele não vir a acontecer novamente? Esse é o grande segredo, né, Denise? A Daniele entrou aqui, prazer estar falando com você, Daniele. E esse é o grande segredo. A Dani é registradora de imóveis de Cambé. Oh, que bom, que bom. Prazer estar te conhecendo virtualmente. Se faz sentido para você aqui, manda um joinha ou manda uma pergunta aí para nós. Denise, esse é o grande segredo, porque não adianta eu simplesmente verificar onde está ocorrendo o meu erro e não ter uma ação imediata para corrigir isso. É muito comum eu escutar colegas dizendo, olha, eu estou fazendo ou estou pagando, nós estamos fazendo muita hora extra. Como é que eu corrijo isso? Você com certeza está com um déficit de funcionário a partir de uma demanda muito mais alta. Você não equalizou o seu movimento com a sua demanda. É evidente que você tem que fazer uma contratação o quanto antes e, principalmente, nós somos uma atividade muito peculiar. É diferente de você, numa loja de vendas, você chama alguém que já tem uma especialidade em venda de roupas, ele vai vender sapatos e vai vender tão bem quanto. Por quê? Porque ela tem um know-how, um conhecimento em vendas. Já na nossa atividade, isso já é mais delicado. Eu não consigo fazer uma contratação e essa pessoa já sair no dia seguinte fazendo uma verbação, um registro, uma procuração, uma escritura ou uma autenticação. Nós temos que passar por um processo de treinamento. E quando a gente passa por esse processo de treinamento, isso demanda tempo. Por isso que, como é que eu analiso o meu elemento raiz? Como é que eu analiso o meu elemento mãe? O meu problema lá atrás para poder ser corrigido? Feito isso, é o próximo passo. Mas sempre é o quê? Eu tenho que observar se o meu prazo não está cumprindo ou se ele elevou, alguma coisa errada aconteceu. Ou então, como vários amigos me disseram, Ângelo, eu vou mudar de sistema, eu sei que o meu prazo de entrega vai aumentar. Se vai aumentar, então eu tenho que reduzir ele ao máximo agora para já esperar um aumento e depois eu ter esse retorno na sequência, que é o quê? Um planejamento estratégico de todas as ações.
Então, a segunda chave é o quê? Qual estratégia você tem utilizado dentro do seu negócio para performar cada vez melhor? E um detalhe também, que eu tenho que ter uma equipe qualificada e ter sempre uma sobra em termos de equipe, porque as pessoas tiram férias, as pessoas ficam doentes, as pessoas pedem demissão, né? Então eu não posso ficar no meu limite de quantidade de colaboradores e não pensando nesses detalhes, porque daí para treinar de última hora é o que tu falaste, não consegue pegar pessoas prontas no mercado, então tem que treinar. Então isso é importantíssimo como estratégia. Sim, e nisso, Denise, pensando em estratégia, vamos lá, nós estamos nesse processo de migração para digital. O que eu acho fantástico, a gente precisa migrar, esse é o futuro, nós estamos vivendo um momento disruptivo, as pessoas já estão falando em NFT, em tokenização, eu acho que esse é o caminho, mas só que vem cá, qual que é o seu planejamento para a virtualização dos seus atos? Eu tenho colegas que sequer ainda estão atuando no digital. Isso é um grande gargalo que você está produzindo, é o que é, na verdade é o que? Você está fazendo um retardamento de algo que você deveria estar lá na frente. E para isso como é que eu treino minha equipe? Você tem que delegar alguém, ficar extremamente capacitado para essa pessoa falar, eu sou o responsável do digital dentro da minha instituição. Eu fui uma pessoa que sempre fui contra o Instagram. Eu tinha minha vida pessoal, particular, muito fechada e muito restrita. Apesar de lecionar, dar aula, fazer palestra e tudo mais. Até que um dia um amigo falou para mim, Ângelo, você está na contramão da evolução da tecnologia. E eu percebi, a partir do que ele falou, que é a pura verdade. E nisso eu pergunto, como é que o seu cartório está se posicionando dentro das redes sociais? Porque esse volta à primeira chave. Primeira ferramenta que é o quê? A comunicação. E isso passa pela estratégia. Você tem que pedir para alguém... Pode falar, Denise. Tu falaste uma coisa bem interessante, porque na nossa experiência, a gente está em 20 estados brasileiros, então a gente conhece muito cartório de vários tamanhos, de várias culturas, né? E tem vários titulares que ainda não implementaram totalmente o provimento 74. Que ainda não implementaram, não estão ok com a LGPD, que acho que tem um manualzinho lá que a entidade de classe disponibilizou e já está atendendo o LGPD. Então, é o que tu falaste, assim, está trabalhando contra si, está produzindo gargalos desnecessários, porque é muito melhor eu já resolver o problema do que retardar esse problema e o custo desse problema ainda vai ficar muito alto para mim. Então, olhar para esses detalhes e o que a lei está trazendo, e agora a 14382 também está acelerando os processos, então quem estava digitalizado, que tivesse atendido aquela estratégia anterior lá e que não está ok, está sentindo uma dificuldade muito grande, né? Então, olhar para isso o mais rápido possível, resolver mais rápido possível, faz parte de uma estratégia bem estruturada. Com certeza, com certeza. Ó, a Cândida, minha amiga aqui, acabou de entrar. Cândida, um beijo. Vanessa, ó, aqui, Avante Agrícola, o André, um abraço, André. E olha o que a Cristiane está dizendo. Procedimentos operacionais para capacitar. A partir do momento que a gente começa a estabelecer procedimentos claros, nítidos, a gente gera uma tranquilidade, tanto para os nossos colaboradores, como também para o nosso público. E esses procedimentos são essenciais, são fundamentais. E quando a gente não faz o que a Denise acabou de dizer, retardando, nós estamos produzindo um congestionamento de obrigações. E nesse congestionamento de obrigações, você passa a lidar com estresse. Por quê? A pessoa te pergunta, como é que você está lidando com a sua LGPD? Não, eu não sei, eu não comecei ainda. Como é que você está inserindo no seu mundo digital para a assinatura dos atos ou a comunicação? Não, eu não sei, eu não fiz nada. E isso gera o quê? Gera angústia, gera desespero, pode gerar até uma depressão na pessoa. Por quê? Uma depressão ela não é do dia para a noite. São gatilhos errados que você vai alimentando todos os dias que isso, de um dia para a noite, de repente explode. Mas o quê? Você congestionou a sua mente de modo que ela não suportou mais isso. E a terceira chave, Denise, ó, aqui, ó, a Laís entrou. Laís, muito obrigado. Guilherme acabou de entrar. Denise, a terceira chave é energia. Veja só, uma equipe apática, uma equipe não proativa, uma equipe que não está comprometida,
ela perde em desempenho. E quando ela perde desempenho, nós estamos falando em produção, em arrecadação, mas também em ambiente interno. Por quê? Porque nós não estamos verificando um compromisso, um compartilhamento de ideias um com o outro e que gera o quê? Gera uma queda de energia. E quando nós temos essa energia, essa frequência alta, nós passamos a ter metas desafiadoras. Nós queremos o quê? Conquistar mais coisas, nós queremos atender melhor o cliente, nós estamos comprometidos com aquelas pessoas que ali estão para fazer mais e melhor todos os dias. Então, o quê? O elemento energia, ele é fundamental. E aí, como é que eu coloco essa energia? Estabelecendo o quê? Metas desafiadoras. Ó, aqui a Mauri entrou, ó, o terceiro RI de Joinville. O terceiro RI é da Bianca ou não? Não, o terceiro RI é da doutora Sandra Braga, que também tem um cartório excelente. Até passou pela certificação da NBR agora esses dias, estão felizes da vida. Que bom. Sandra, um prazer estar falando com você, um prazer estar falando com a sua equipe, tá? O terceiro RI de Joinville. Parabéns pelo serviço que vocês estão fazendo, tá bom? O Guilherme entrou aqui também. Muito obrigado. E Denise, então, reitero, doutora Sandra, um prazer estar falando com você, um prazer estar falando com a sua equipe. Denise, então, a terceira chave, o terceiro elemento é energia. E quando eu estabeleço metas desafiadoras, nós estamos o quê? Fazendo que gerar um compromisso, um comprometimento da minha equipe com as metas que foram estabelecidas. Nós aumentamos a frequência, nós aumentamos o quê? O desafio. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos um índice muito pequeno, muito baixo de apostilamento aqui na nossa serventia. E isso foi algo que me incomodou, sempre me incomodou. Por quê? Eu quero sempre, não somente crescer, pensando em financeiramente. Isso é interessante, as pessoas têm que sentir prazer nisso e positividade. Tem gente que fica com vergonha de dizer isso. Não, ao contrário. Quero sim, cada vez mais, estar crescendo enquanto empresa. Mas, principalmente, eu quero crescer para atender melhor a sociedade. Porque quando eu percebo que algum índice meu está errado, está muito baixo, significa o quê? Ou eu não estou prestando um serviço adequado, ou o meu serviço tem alguma ruptura que não está atendendo a sociedade, ou está havendo falta de comunicação. E é por isso que eu preciso sempre observar isso. E quando eu percebi, eu fui com um colega nosso, com aquela ideia que eu falei no início, de modelar os outros colegas, e percebi que ele estava com um índice muito mais alto. E isso foi o quê? Num diálogo muito amistoso, porque eu tenho essa tranquilidade de abrir os meus dados, compartilhar os dados com os colegas. Eu acho que é assim que a gente cresce, assim que a gente faz um brainstorming. E nesse processo eu percebi que ele estava com um índice muito mais alto de apostilamento. E eu cheguei para a minha equipe e falei, nós vamos aumentar em 4 vezes, 5 vezes o nosso volume. E falaram para mim, não, Ângelo, a gente não consegue, isso é impossível. Eu falei, não só é impossível, como não fazer até o final do ano. E só para você ter uma ideia, quando eu estabeleci essa meta desafiadora, eu falei para eles, eu já sei a maneira como nós vamos fazer isso, mas eu quero que vocês me apresentem a maneira que vocês falaram. Eu não vou falar a mim enquanto vocês não falarem de vocês. E só para você ter uma ideia, eu acredito na minha equipe, por isso nós aumentamos já em 3 vezes, Denise, em 3 vezes isso. Então você vê tanto que está perto de conseguir. E quando nós fomos fazer essa conciliação de ideias minhas e deles, e nós percebemos o quê? Que existia um brilhantismo de ideias, tanto da minha parte quanto da parte deles. É aquilo que eu te falei. 2, 3 ou mais pessoas conversando multiplicam as ideias. Ok, André acabou de entrar, Silvia entrou, Josenildo entrou, Fonseca, Nathalie, o Eric, vamos lá, gente. Está fazendo sentido para vocês? Manda pergunta para nós, manda um aviãozinho, manda para mais gente. Vamos atingir mais pessoas. A Silvia que está aí, ela é do 10º tabelionato de notas de Porto Alegre. Silvia, aproveita o doutor Ângelo, ele sabe tudo, tudo, tudo. Que legal. Silvia, um prazer. Uma tá, Silvia? Pessoa escolheu nossa atividade lá em Porto Alegre. Enfim, para mim é uma satisfação. Eu sou um entusiasta da nossa atividade, por isso que eu faço, percorro o país, vou para tudo quanto é canto falar, porque realmente é algo que me toca, me apaixona. Ana Paula, prazer estar aqui. E vamos lá. Então, a energia. E por isso a gente precisa o quê? Estabelecer metas cada vez mais desafiadoras para que a nossa equipe se sinta energizada. E isso é o quê? É evidente que
essas metas desafiadoras, nós temos que mostrar para eles o seguinte: essa daqui é onde a gente pretende chegar. Qual que é o prazo que vocês acreditam que nós vamos conseguir chegar? E aí, você concilia as ideias de modo que atinja essas metas de maneira cada vez mais rápido. E acredite, quando a gente coloca uma meta, por mais que ela pareça inatingível, essa meta chega, porque existe compromisso, a energia e todo mundo está pensando para poder atingir lá. E aí, a quarta... Sabe o que a gente faz aqui para comemorar os resultados aqui na Chai? A gente tem um sino. Então, a gente toca um sino para aumentar a energia das pessoas. Como a nossa equipe está espalhada pelo Brasil, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp. Então, a gente faz a gravação do sino, comemorando o resultado. Então, uma badalada é para fechamento de contrato, 2 badaladas é para casamento, 3 badaladas para formatura. Bom, tem um critério aqui. E a gente toca o sino e comemora com todo mundo no grupo, para aumentar realmente essa energia que tu falaste, que é a terceira fase. Que legal! Aí, para você ver, você concorda comigo que é uma coisa simples, que promove essa energia, aumenta a frequência de toda a equipe? E, pô, quem fechou esse contrato tá doido para poder ir lá e fazer esse movimento do sino, gerar essa frequência, que nada mais é do que é uma representação visual e auditiva que gera um sentimento interno nosso, produzindo um pensamento, uma ação, um resultado cada vez mais desafiador. Eu acho isso sensacional. E nessa ainda, dentro da energia, por isso a importância de uma liderança, Denise. Nós temos que ter o quê? Uma liderança fraca produz uma equipe fraca. Uma liderança forte produz uma equipe forte. Mas uma coisa que nós temos sempre que ter em mente é o quê? Existe uma tendência das pessoas jogarem todas as obrigações e responsabilidades para cima da liderança. Quando você joga tudo isso para cima da liderança, você está querendo substituir uma responsabilidade que pode ser sua. Como é que alguém consegue uma promoção ou um crescimento dentro da empresa se não assume responsabilidade? Então, cada vez mais as pessoas precisam assumir responsabilidades, o quê? Para auxiliar a sua liderança e demonstrar para a sua liderança que você é capaz, inclusive, de evoluir dentro da sua carreira. Existe uma teoria que é do senso de disponibilidade. Eu tenho utilizado essa teoria em vários lugares. Olha aqui, ó. A Cristiane está dizendo que sim, tocando alto o sino, isso é muito legal. A Silvia dizendo que também tem sino. Olha aqui, Matheus Ribeiro, um amigo, entrando. Prazer estar falando com você, Matheus. Olha aqui, ó, a Má Cirilo também. Mas então, vamos lá. Então, essa liderança fraca, ela gera uma equipe fraca. E assim como uma liderança forte, gera uma equipe forte. Mas só que nesse senso de disponibilidade, Denise, é o quê? Tem muitas pessoas, muitos facilitadores, que eles acreditam que estão entregando o resultado, mas só que tudo isso está no seu senso de disponibilidade. Ele está disponível para tal serviço, mas sequer fez nada para produzir qualquer resultado. Nesse momento, é o momento que a gente percebe o quê? Que está existindo um delay na mente dele, acreditando que está entregando o resultado e não está. E isso acontece tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida particular. Imagine vocês, no seu senso de disponibilidade, que você faz tudo para o seu cônjuge, faz tudo para o seu filho, faz tudo na sua casa, seja para o seu pai, para quem não é casado, ou a relação que você quiser. E quando, na verdade, o quê? Você somente se coloca disponível para aquilo e nunca fez nenhuma ação, nunca produziu resultado. E isso é por isso que uma pessoa, quando é desligada de uma equipe, ela fala assim, mas eu não sei nem por que eu fui desligada. Porque na mente dela, ela construiu um senso de disponibilidade, não gerando qualquer resultado, não gerando qualquer ação para poder produzir algo efetivo, diferente dentro da vida das pessoas. E aí, a quarta chave, está fazendo sentido para você isso, Denise? Gente, está fazendo sentido para vocês aí? Se tá, manda um joinha, manda um aviãozinho aí e vamos para frente. A quarta chave é o poder de união. O que é o poder de união? É o poder de que ninguém faz nada sozinho. Quando a gente constrói uma equipe, nós estamos querendo compartilhar ideias, pensamentos, ações e resultados. Por quê? Por que a gente compartilha? Porque pessoas falam com pessoas, pessoas conectam com pessoas. Cada vez mais as pessoas elas querem se imiscuir de um compartilhamento de ideias. Nós estamos vivendo um momento de muito solitário. As pessoas elas querem... Eu ouvi uma vez
de uma pessoa dizendo que ela tinha tantos amigos que ela não queria mais construir nenhum amigo. E quando eu vi isso, eu fiquei pensando, olha só, que curioso. E ela falou, olha, eu tenho tantos amigos bons que eu não desejo mais ter mais amigos. E eu fui querer saber mais sobre isso, e ela mesmo percebeu que, quando nós começamos um diálogo, que ela estava perdendo oportunidades de relacionamento e construir alianças, que permitiriam o quê? Com que ela tivesse um diálogo mais introspectivo entre pessoas, aprendendo com outras pessoas. E quando a gente se abre para aquele nosso colega de trabalho que se torna amigo, se você analisar hoje, a maioria dos seus amigos que você mais tem são pessoas voltadas para o seu trabalho. E nisso gera uma atmosfera, um ambiente cada vez mais propício para quê? Para atingir resultados. Quanto você não pega de insight conversando com um amigo seu que está mais evoluído? Mas olha que curioso, Denise, nós fizemos um projeto aqui no nosso tabelionato, que é o projeto Adote um Amigo. E eu cheguei a conversar com os nossos facilitadores de que ninguém havia me convidado, apesar de eu convidar várias pessoas. E eles disseram, mas Ângelo, nós não te convidamos porque nós ficamos envergonhados, nós ficamos, não nos sentimos confortáveis, nós não sabíamos o que conversar. E eu falei assim, gente, vocês estão perdendo a oportunidade da gente construir, não só fortalecer o nosso relacionamento, mas principalmente ter ideias novas. Eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo. E isso permite o quê? Permite com que a gente tenha um crescimento pessoal, espiritual, enquanto ser humano. Então, cada vez mais que você se compromete com alguém do seu trabalho, você constrói esse poder de união, que é a quarta chave. Nesse poder de união, você está estabelecendo o quê? A sua atmosfera, construindo suas alianças para ter o seu sucesso profissional. Olha aqui, o Matheus está dizendo, senso de pertencimento, significado e sentido. Isso é propósito. Perfeito. Olha aqui, a Robélia está dizendo, perfeito, que bom. A Denise acabou de entrar também, um abraço, Denise. Mas então é isso, Denise. Qual que é o poder de união que está sendo estabelecido dentro dessa sua empresa, dentro desse seu estabelecimento? Como eu já falei, eu converso muito com o André Vilaverde, fiz questão de ficar 2 dias lá com ele e aprendi muitas coisas. Isso é um poder de união, não só internamente entre os colaboradores, mas eu, enquanto responsável pela gestão daquela empresa, daquela instituição, eu tenho que buscar pessoas que vão alicerçar o meu desempenho, vão melhorar o meu desempenho. E aí permitindo que um compartilhamento de informações. E tu falaste uma coisa bem interessante, que essas trocas externas podem ser feitas nos segmentos diferentes dentro da minha cidade. Eu não preciso viajar, não que eu não possa viajar, né? Mas pensando assim, que às vezes pessoas que não têm um recurso, não consigo ter um contato com uma outra pessoa, mas só visitar uma empresa local, uma empresa de sucesso, de destaque dentro da sociedade onde cada cartório está inserido. O doutor Fernando de Maringá faz muito isso. Ele visita indústrias lá em Maringá. Hoje ele traz várias ferramentas e adapta para a realidade do cartório. Então, essas trocas são fundamentais. Tomar um café, né, que eu sempre digo, né, a gente tem que sair para tomar café, para conversar sem um propósito, às vezes, definido, mas para entender mais sobre o negócio dos outros. E o que isso vai me servir? O que eu posso pegar disso e implementar no meu dia a dia para facilitar a minha vida, facilitar a vida da minha equipe, facilitar a vida dos meus clientes. Denise, isso faz muito sentido para mim. Olha aqui, a Marileide entrou, Solução Informática, olha só, a Solução Informática que entrou, acessou aqui agora, ele que cuida da minha gestão de informática, ele é do Maranhão, ele atende aqui em Santa Catarina, extremamente capacitado, uma pessoa comprometida com o que faz. Não estou fazendo merchan, não, só estou compartilhando o que ele realmente produz. E isso é interessante, Denise, quando você está dizendo no poder de união, no diálogo entre as pessoas, significa o quê? Que eu posso indicar essa pessoa como com várias outras que estão sendo excelentes prestadores de serviço, que estão fazendo uma filtragem dentro da minha atividade, de modo que eu tenha tranquilidade de produzir outras coisas. Então, como eu falei, a roda já foi inventada. O que a pessoa está fazendo de bom que eu posso compartilhar para dentro de mim e crescer ainda mais?
E nesse poder de união, a modelagem, como eu já falei, a modelagem ela exerce um papel fundamental, porque você aprende com o próximo, mas principalmente você compartilha ideias também, né? Eu tenho alguns mentores que eu utilizo dentro da nossa atividade, que eu gosto de conversar, porque olha só que interessante, Denise, tem pessoas que falam, não, eu só posso conversar com pessoas que é dessa atividade. Ó, a Dea Alessandra que falou, excelente informação sobre troca de conhecimento. Sou super fã desse modo de trabalho. E olha só, Alessandra, que bacana. Eu estive com o Geraldo Rufino, que é uma pessoa sensacional, um influenciador a nível nacional, e ele tem uma empresa de peças pesadas. Peças usadas. E ele precisava fazer uma categorização dessas peças e ele não sabia aonde buscar para poder fazer essas peças. E foi um colega dele, um amigo dele, que tem uma empresa de roupas que já tinha classificação das roupas usadas que eles faziam ou roupas deterioradas, e ele passou a classificação para ele e falou, poxa, a partir desse critério eu consigo estabelecer o mesmo critério na minha empresa, adequando o meu negócio. E foi quando ele pegou e fez isso, e tem há quase 15 anos esse modelo dentro dele. O que eu quero dizer com isso? A nossa instituição, a nossa função, ela é similar à gestão de outras empresas. O que eu posso trazer de bom de outras empresas para dentro da minha? Isso significa que eu não preciso, portanto, estar somente modelando atividades dentro da nossa função. Eu posso beber da fonte e buscar outros conhecimentos em outros lugares. Porque tudo é gestão. Quando eu melhoro gestão, eu começo a performar cada vez mais. E quinto elemento é crenças. E esse elemento de crenças, Denise, isso limita as pessoas, viu? Várias pessoas têm crenças que são fortalecedoras e várias outras têm crenças limitadoras. A Jane entrou aqui, bom falar com você. Gente, vamos estar fazendo sentido, manda pergunta, que eu adoro responder perguntas. Manda aviãozinho aqui para nós, reage aí para a gente poder atingir mais pessoas ainda. Aqui, o Jean está dizendo, até mesmo que as formas de trabalho são diferentes e cabe ao gestor identificar qual a melhor forma que a equipe possa corresponder da melhor forma. Perfeito. É gestão, gente. Se eu tenho alguém que tem uma seguradora que faz uma excelente gestão lá dentro, como é que eu consigo captar essa gestão, trazer para dentro da minha empresa e ter uma melhor comunicação entre os meus colaboradores? Perfeito, Jean. Então, vamos lá, Denise. A quinta chave é crença. Como é que eu consigo performar a partir de uma crença? Tem várias pessoas que eu admiro muito que possuem um pensamento de crescimento, que é o quê? Ele acredita que o sucesso dele está relacionado ao esforço e ao desempenho e à energia que ele vai colocar no negócio dele. Então, se ele tem esses 3 elementos, ele vai ter uma exponencialidade em tudo que ele faz. Diferente, nós temos aquelas pessoas que têm uma crença, que têm um pensamento limitante. E nessas pessoas, eles acreditam o quê? É aquele efeito Gabriela, eu nasci assim, vou permanecer assim, não vou mudar. Mas só que essa pessoa, ela acredita o quê? Que tanto esforço e tanta dedicação dela não produz resultado nenhum. Aí essa pessoa olha para o lado e fala assim, por que o outro está tendo resultado e eu não estou tendo? E é nesse momento que nós temos que olhar para nós mesmos. E aí vamos pensar, então, para os colaboradores. Por que um colaborador tem sucesso e crescimento exponencial dentro de um cartório, enquanto o outro não tem? Provavelmente, você está no senso de disponibilidade e o outro está no senso de pertencimento. O outro está acreditando que o esforço e a dedicação dele, a todo momento, vai gerar um resultado e produzir uma ascensão na sua carreira. E isso nós temos que o quê? Cultivar e valorizar essas pessoas que têm esse senso. Mas só que aí você pode me dizer, mas Ângelo, eu não consigo, eu não consigo vislumbrar. Então, o primeiro elemento é você ter a certeza o quê? Da sua capacidade. Se eu posso, você pode, a Denise pode, todo mundo pode. A única coisa que está impedindo você do seu crescimento é o seu próprio pensamento. Está fazendo sentido? Muito. Vou contribuir contigo com um exemplo. Nós tínhamos um cliente que aplicava mais ou menos 100 pesquisas
com os seus clientes, né, com seus usuários por mês. Só que ele tinha mais ou menos 400 senhas atendidas por dia. Então, é uma amostra muito baixa, 100 pesquisas. E eu ficava muito incomodada com isso. Daí, o argumento da equipe era: só veio os mesmos despachantes, só veio os mesmos motoboys, as pessoas não querem responder a pesquisa, né? E dando a justificativa, a crença limitante dessas pessoas. Daí nós temos um sistema, um software de gestão, né? Daí eu abri o software de gestão e lá nós temos um referencial comparativo, que os cartórios se comparam os mesmos dados. Entrei num cartório lá que tinha mesma quantidade de atendimento por dia, mais ou menos o mesmo tamanho, para não me justificarem que o tamanho era diferente. E eles aplicavam 1000 pesquisas por mês. Olha a diferença. E daí a equipe ficou muito incomodada quando viu esse resultado. Disse assim: como assim eles conseguem? Eu digo: eles fazem aquilo que a Denise disse para fazer, que cada vez que chega um usuário, um cliente no cartório, tem que dizer: por favor, o senhor poderia avaliar no atendimento de hoje? Porque eu atendo diferente, até no mesmo dia eu atendo diferente. Então, a forma que a pessoa aborda faz toda a diferença para o usuário, para o cliente, preencher a pesquisa. Ângelo, no mês seguinte, eles fizeram 600 e disseram que não dava para fazer mais de 100. Olha só que legal, mudou a crença. Teve um referencial comparativo. E isso é fundamental, Denise, a gente precisa ter isso. E quando eu falo em crenças limitantes, olha que impressionante. Tem pessoas que falam assim: não, aqui no meu trabalho, eu não vou me dedicar muito, porque eu acho que eu não estou sendo reconhecido e tudo mais. Mas essa pessoa, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. E nós estamos conversando o quê? Não somente com o nosso consciente, mas principalmente com o nosso inconsciente. E no momento em que eu digo para mim que neste momento eu não quero ter uma dedicação intensa, significa o quê? Que para minha vida eu não quero ter uma dedicação intensa. Nós temos que ter na mente que eu não visto armadura para trabalhar e uma armadura para poder estar na minha casa. É bem provável que essa pessoa que não se dedique, não tem um empenho suficiente dentro da instituição, ela não tem o mesmo empenho e dedicação dentro da sua casa. E é por isso que ela fala assim: na minha vida dá tudo errado. Por que está dando tudo errado? Porque você está construindo um mindset, crenças limitantes de que você não pode e não merece fazer uma grandiosidade. Você não merece e não vai fazer algo que vai gerar uma exponencialidade na sua vida profissional. Eu tenho certeza daquela pessoa que se dedica com paixão, ela está se dedicando no trabalho, ela está se dedicando em casa, está se dedicando com os filhos, está se dedicando com os amigos. Como é que essa pessoa não vai viver de maneira extraordinária? Porque existe um compromisso dela com ela mesma. Não é com o trabalho dela. Porque o trabalho dela é uma atividade que ela vai exercer durante o dia. Ela também é mãe, ela também é filha, ela também é esposa. Então, o quê? As pessoas têm que cada vez mais ter a consciência do seguinte: o que eu faço no ambiente, eu faço em todos os ambientes. O que eu ensino para as minhas crianças, e isso é a pura verdade, é o quê? O que você faz em casa, você faz lá fora. Você não consegue ser duas pessoas diferentes, porque em algum momento você vai revelar quem você verdadeiramente é. E é por isso que, qual que é a dedicação que eu estou tendo? E tem várias pessoas que dizem: nossa, gestão de pessoas é muito difícil. Ou então que, como o meu trabalho aqui é estressante. Ou então, como eu não gosto do meu colega de trabalho. Nisso, você precisa o quê? Passar por um processo de ressignificação. E, Denise, o que é ressignificação? Nada mais é do que eu posso procurar outro trabalho? Posso. Então, por que eu não vou procurar outro trabalho? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho boa remuneração. Tá, então você já começou a responder algo positivo. Você está satisfeito com a sua remuneração. E vamos lá. E como é que eu faço para performar mais e ter um crescimento dentro desse lugar e ganhar ainda mais? Tá, eu tenho que ter uma dedicação. Então, eu tenho que começar a parar de falar que meu trabalho é complicado, que minha família é muito difícil, ou que meu filho é muito complicado, porque eu estou cada vez mais gerando uma complicação e uma dificuldade na minha mente a partir desses elementos. E isso faz o quê? Faz com que você tenha limitação, construindo uma crença ainda mais forte, robusta, de modo que você não entrará
com sucesso nos seus atos. Olha aqui, a Silvia está falando, olha pessoal do 10 entrando. Deve ser do 10º tabelionato em Porto Alegre. Que bom, é isso aí. Silvia, manda para todo mundo e vamos convocar a todos os nossos facilitadores, de modo que a gente aumente nossa audiência, faça muito sentido para eles, para nós e para todo mundo. Volto a reforçar, Silvia, prazer estar conversando com você até esse momento. Silvia, ele vai aprofundar esse conteúdo lá no MBA, prepare-se. E veja só, então, Denise, eu preciso fazer essa ressignificação. Pessoas que estão... E essa pessoa que ela não ressignifica, ela tem que entender o seguinte, não adianta eu mudar para um outro trabalho. Eu vou continuar pensando no primeiro obstáculo que eu tiver, que trabalho é difícil, que aqui não é bom. E veja só, mesma coisa, as pessoas que estão com relacionamento ruim acreditam que o divórcio é a melhor solução. Se você, tudo bem você divorciar, tá tudo certo, mas você tem que mudar o seu pensamento, as coisas que impediram você de ter um relacionamento sadio. Então você não somente tem que tomar uma ação, mas mudar o seu pensamento, mudar a sua atitude, de modo que você consiga construir resultados melhores. Por quê? Existe uma frase que para eu conquistar resultados diferentes, eu tenho que produzir hábitos diferentes. Eu não atingirei resultados diferentes com os mesmos hábitos. Os mesmos hábitos levarão os mesmos resultados que eu sempre tive. Por isso o quê? Por isso eu preciso desmistificar, acabar com a minha crença. E, Denise, o sexto elemento é a clareza de valor. E nessa clareza de valor, o que eu desejo com a minha instituição? O que a minha instituição ela precisa? O que os meus colaboradores, meus facilitadores, eles têm que entender qual que é o nosso valor aqui? O que é inegociável para vocês? Para mim, nós temos vários elementos inegociáveis. Olha aqui, o terceiro RI de São Luís, Maranhão. Que sensacional, Fonseca. Eu fui tabelião do terceiro tabelionato de São Luís aí. Não tinha ainda o terceiro RI, então é um prazer estar falando com você. Olha aqui, a Caroline Sassi, também é uma facilitadora, trabalha com a gente. Carol, um beijo para você, tá? Então, Denise, o terceiro elemento é o quê? Clareza de valores. Quais são os valores que para você são inegociáveis? Lá eu sempre digo o quê? Primeiro elemento, para mim, confio nos meus colaboradores. Então, todo problema que surge, eles têm o quê? A sensibilidade, a maturidade de saber que eu confio neles. E é por isso que, para mim, é extremamente importante. Existir um problema, não importa, eu errei, não importa. Chega para mim e comunica que nós vamos enfrentar essa batalha. Não é uma, duas, nem três, nem 4 vezes. Nós vamos enfrentar por quê? Problema eu não tenho medo. Para mim, eu ressignifiquei a palavra problema, Denise. Para mim é o quê? Problema é inovação. Só existe problema porque alguém não teve conta de resolver. E se não teve conta de resolver, chegou até mim, por quê? Porque eu tenho a capacidade de resolução. E é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho que apresentar uma resolutibilidade diferente. Outros elementos, outras clarezas de valores que são inegociáveis. É o quê? Atendimento de maneira excelente do meu cliente. Meu cliente tem que sair de lá satisfeito. Evidente que todo mundo erra, todo mundo tem dia que não observou, estava desatento, mas é o quê? Isso não pode se tornar uma rotina. A partir do momento que nós estamos com o nosso índice de crítica muito alto, algo está muito errado dentro da sua instituição, dentro da sua empresa. Como é que eu faço essa girada de chave? Eu tenho que, primeiro, ir na causa raiz, é aquilo que você estava dizendo. Então, desses elementos é o quê? Desses valores, quais elementos são inegociáveis para você? E o que você deseja? Clareza de valores, o que você deseja? Olha, eu desejo um atendimento de excelência e um aprimoramento constante dos meus colaboradores. Perfeito. Você já tem uma clareza e todo mundo sabe. Então, existe. Então, eu estou observando os meus colaboradores. Segundo, sabe pode qual falar, nosso principal valor aqui na Chai? É amor. E amor em tudo que a gente faz. Perfeito. E é interessante isso, porque quando a gente vai para um cliente novo, ele acha que é muito piegas, né? A gente está falando de amor.
Mas quando ele vê o nosso trabalho, a nossa entrega, a nossa dedicação, o cuidado com os detalhes, o cuidado com as pessoas, o cuidado com o processo, ele entende o que é o amor. E isso fica fácil também até no processo de treinamento de novas pessoas da equipe, porque elas entram já motivadas com esse valor que é inegociável aqui para nós, tem que ter amor naquilo que faz, né? Porque a gente às vezes sai de madrugada, fica fora de casa muitos dias, trabalha com pessoas de todos os perfis, né? E tem que dar conta dessas coisas que são mais difíceis. Então, se não tiver amor, não adianta, porque a gente sabe do processo de transformação que vai ocorrer dentro dos cartórios e nós vamos estar ajudando a sociedade a melhorar, né, gerando cidades mais lucrativas, beneficiando a população através dos cartórios extrajudiciais. Então, esse amor é muito maior do que as dificuldades que são encontradas. Então, faz parte para eu conseguir chegar naquele resultado. Sem dúvida, Denise. E tem que ter muito claro, ó, aqui a Silvia até comentou, problema ressignificado para inovação vai virar um mantra. É isso aí, Silvia. Nós temos que... Todo mundo tem que pensar o seguinte, por que eu ressignifiquei? Por que eu tive essa necessidade? Porque, para mim, chegou um momento que eu falava assim, gente, eu não aguento mais ouvir problema. Não só, eu tenho outras empresas, faço outras coisas, percorro um monte de lugar. E até que um dia eu falei assim, tá tudo errado. Se as coisas estão chegando até mim, é porque eu sou o canalizador, o catalisador para resolver isso. Então é em mim que ele tem que bater mesmo. E a partir daí, eu só coloquei um compromisso para todo mundo que vier trazer algum problema. Me dê pelo menos uma ou duas soluções a partir daquilo. Se você não dá conta de resolver, não tem problema nenhum. Mas me traga uma ou duas soluções, por quê? Volto a dizer, duas cabeças pensando, surge uma terceira ideia. Volto a dizer, Deus já disse, estarei presente sempre quando houver duas ou mais pessoas, a terceira ideia será minha, eu construirei essa terceira ideia. Então, o quê? Pessoas precisam apresentar soluções. E, gente, quem está ouvindo nós aqui, eu quero ter um sucesso no meu trabalho, eu quero ter um bom desempenho, quero performar cada vez mais. Você vai ser reconhecido pelos problemas que você criou e pelos problemas que você solucionou. Se você está solucionando bastante problema, significa que você está no lugar certo, exercendo de maneira adequada a sua função, mas principalmente você está sendo as pessoas estão observando o que você está fazendo, porque os problemas estão acabando. Mas, Ângelo, eu não sou valorizado. Fique tranquilo. O tempo é o seu maior amigo. E por que é o seu maior amigo? Porque ele não viu hoje, não viu amanhã, mas depois de amanhã vai te ver. Não queira acelerar processos, deixe as pessoas perceberem primeiro o seu desempenho. Quando você quer mostrar o seu desempenho, é quando você começa a performar de maneira pejorativa. Eu acho que isso é o tema que tu vai falar no outro módulo lá no MBA, né? Que é a respeito de propósito, de missão. Porque quando a pessoa tem o propósito daquela atividade, de fazer muito bem feito, de estar trabalhando sem o reconhecimento daquilo, mas porque ela sabe o motivo que ela está fazendo aquilo, essa necessidade de reconhecimento, ela vai embora. Porque ela não é necessária, né? Eu falo muito que eu tenho meu pai e minha mãe nas minhas costas, né? Então eu sou fortalecida de elogios do meu pai e da minha mãe. Então eu não preciso elogios da sociedade, vamos dizer assim, né? Não querendo ser mais do que ninguém, não é isso. Mas no sentido que eu tenho minhas costas muito aquecidas, muito fortalecidas. Então aquilo que eu faço é pelo meu propósito. Ele é reconhecido porque é muito bem feito, ok, mas não é para o meu ego pessoal, né? É porque eu preciso fazer aquilo muito bem feito. E eu acho que tu vai trazer muito sobre esse tema lá no módulo de propósito, né? Lá no MBA. Quem não criou expectativa ainda pode criar, porque nós vamos superar a sua expectativa, viu? Não que eu sou convencido, não. É que nós estamos capacitados, comprometidos. A equipe que a Denise construiu é para poder destravar a banca. Olha aqui, Sérgio entrou. Muito prazer, Sérgio. Grande amigo de Campo Grande. Ó, Fonseca. Eu sempre acredito na recompensa do tempo. É isso aí, Fonseca. Você tem que fazer o seu bom trabalho todos os dias.
o quê? As pessoas se espelham em pessoas. Não adianta, eu não sou reconhecido. É sim. Calma, dê tempo ao tempo. Talvez não é agora o seu momento, mas você vai ser reconhecido. Eu fui assim, a Denise foi assim, todo mundo. Você olha em todas as pessoas de sucesso. Pô, a pessoa passou o quê? Passou na dureza, passou. Ninguém teve uma vida. São poucas as pessoas que simplesmente tiveram uma vida esplendorosa e tudo caiu do céu. A maioria das pessoas foi com sofrimento, foi com ardor, foi com, enfim, construir o seu dia a dia. Entendeu? Olha aqui, ó, Suzana dizendo, ó, ansiosa com o MBA. A Simone também, boa noite, Suzana. Ó, precisamos de mais pessoas assim, que bom. E ó, gente, quem não segue a Denise, que está no meu perfil aqui, por favor, seguir lá. E quem segue a Denise e não me segue, vai lá e ó, coloca o dedinho lá e sigam a gente. E depois compartilhe com mais pessoas. E Denise, para a gente poder encerrar, nós já estamos aqui a 1h10 já, do lixo ao luxo. Olha aí, que legal, que legal. Sivonês. Que legal. E ó, o último, Denise, a última ferramenta é o mantra de vocês, a sétima ferramenta que você já falou, é a paixão, Denise. Paixão. Veja só, vamos fazer um exercício mental aqui. Quando você, para quem tem relacionamento amoroso aqui, quando você iniciou um relacionamento amoroso, o que fazia todos os dias você estar energizado, você querer encontrar com aquela pessoa, você querer se vestir melhor, você querer passar um perfume, você querer se arrumar melhor, estar bem com você mesmo, você se cuidava para que naquele momento de compartilhamento de pessoas você fosse estar com uma entrega. Isso era o quê? Era o sentimento de paixão aflorando dentro de você. E por que as pessoas percebiam que você estava feliz? Porque você estava dentro de uma paixão dentro de você. Pessoas que não exercem nada na vida com paixão, elas não representam, elas não produzem, elas não... A paixão nada mais é do que a representação visual do que você está sentindo. Você reverbera na vida das outras pessoas. É como você jogar uma pedra dentro do rio, ele vai criando ondas. Por mais que você ache que essas ondas acabaram, elas estão ainda ressoando. E isso produz o quê? Produz no seu ambiente de trabalho. Uma pessoa que trabalha com paixão, ela carrega essa paixão para dentro da casa dela. Mas, Ângelo, eu trabalho tanto, sou apaixonado pelo meu trabalho, mas estou com uma dificuldade dentro de casa. Será que está havendo uma comunicação intolerante? Por quê? O grande problema nosso, da nossa vida, é comunicação, gente. E eu não consigo viver momentos exponenciais por ausência de uma comunicação efetiva. Ângelo, eu não consigo ter paixão no meu trabalho. Ou você está no lugar errado, ou você está exercendo algo errado, ou tem alguém exercendo algo errado com você. O primeiro elemento é você fazer uma análise de si, fazer a sua autoconsciência. Eu não sei se vocês já leram, tem um livro sensacional que chama Viktor Franklin, Em Busca de Sentido. É um livro que ele foi um prisioneiro de guerra norte-americano e ele ficou preso e ele tinha certeza que um dia ele ia sair de lá. E nesse momento que ele refletia que ele sairia de lá, ele falou, tem um negócio que ninguém me tira, mesmo eu vivendo no pior cenário da minha vida. É a minha autoconsciência de quem eu sou e do que eu posso fazer. Então ele ficava pensando o quê? Algum dia eu sairei daqui. Eu não sei se é hoje, amanhã ou depois. Mas algum dia eu sairei e farei coisas grandiosas. Todas as pessoas que foram presas e ficaram lá com ele, que não tinham autoconsciência, que achavam que sairia de lá no dia seguinte, no Natal, no Réveillon, no dia do aniversário, morreram de desgosto. Morreram por quê? Morreram não conseguiram visualizar, vislumbrar uma oportunidade de sair. E ele conseguiu sair de lá. E ele escreveu esse livro, um livro sensacional. E isso representa o quê, gente? Para eu ter a minha paixão, eu tenho que ter a autoconsciência do que eu quero para a minha vida. Se aquele... Pensa sempre o seguinte, eu tenho um cônjuge, eu estou com um problema com o meu cônjuge. O que fez você casar com esse cônjuge? Alguma coisa lhe atraiu nele para você ter casado. Agora pensa no seu trabalho. Por que eu estou trabalhando aqui? Alguma coisa fez sentido em algum momento para você estar trabalhando ali. Não, Ângelo, eu só vim pelo dinheiro. Então veja só. Se você trabalha só pelo dinheiro, todos os lugares na sua vida que você trabalhar, você vai trabalhar pelo dinheiro. E isso vai impedir com que você atinja resultados extraordinários. Pessoas que têm resultados extraordinários não fazem tudo pelo dinheiro.
Porque dinheiro é limitador da sua capacidade. Por quê? Vai precisar de um dia que você vai ter que ficar até mais tarde. E você vai fazer a primeira pergunta é a seguinte: vamos pagar hora extra ou não? É nesse momento que você está te sabotando. É nesse momento que você está abrindo a comporta do seu desastre. O que você tem que fazer? Se doe, gente. Entregue, sirva as pessoas. Quando você começa a servir as pessoas, em algum momento, essa ambiência ela vai voltar, você vai ser servido. Mas, Ângelo, eu não sou reconhecido. Você será. O tempo é seu maior aliado. Ele vai mostrar para as pessoas que você pode, que você é capaz, que você é ferramenta essencial ali. Tá bom, gente? Então eu falei as 7 ferramentas. Um prazer imenso, volto a dizer. Quem não segue a Denise, segue lá a Chay. E quem não segue o Ângelo, passa lá, segue, aperta o dedinho e vamos. Essa live ficará gravada, né, Denise? Depois, se puder compartilhar, impulsionar para mais pessoas lá dentro da sua instituição, dentro do seu cartório, dentro do tabelionato, dentro do registro, com certeza fará muito sentido para eles, tá? Nosso objetivo é o quê? Compartilhamento de informações e fazer com que você tenha uma vida de sucesso, seja na sua vida pessoal e seja na sua vida particular. Tá bom? Eu adorei, anotei tudo, então. Para construir, então, um cartório de sucesso, eu preciso de 7 fases: comunicação, estratégia, energia, poder de união, crenças, clareza de valor e paixão. Ângelo, foi fundamental essa aula de hoje, porque agregou muito valor, poder de união entre as pessoas que estão aqui participando, que podem levar isso para o seu dia a dia e fazer uma mudança. Fico muito feliz, assim, que tu trouxeste esse tema para nós aqui e vai aprofundar isso lá no MBA e vai ajudar muitas pessoas, vai servir, né, muitas pessoas em escala para que melhore a prestação de serviço dos cartórios brasileiros. Foi uma grande alegria, mas eu quero fazer uma outra live contigo para a gente falar a respeito de propósito. Vamos. Ó, já vou até a Silvia disse aqui. Silvia, vamos ver aí, fala aí, vamos palestrar aí. Fazer um dia de evento, exposição, eu acho que vai ser para todos, é muito significativo para mim, para que eu puder levar. Então, se fizer sentido para você, Silvia, vamos fazer um evento aí em Porto Alegre, vamos levar essa mensagem para todo mundo, tá bom? É um carinho imenso estar aqui compartilhando o meu conhecimento com todos vocês. E pense sempre o seguinte, gente. Todo mundo pode ser quem ele deseja ser. Porque tudo isso está aqui, na nossa mente. Nós podemos ter sucesso, nós podemos ter uma vida esplendorosa. Eu tenho uma família amada, uma esposa generosa, amante, amiga. Eu tenho filhos que brilham todos os dias os meus olhos. Enquanto você não construir tudo isso na sua vida, você não vai conseguir a sua exponencialidade. Se preocupe com o seu trabalho, com a sua família, com a sua fé, com seus filhos. Só assim a gente atinge os lugares que a gente precisa estar, que a gente merece, não que a gente precisa, que a gente merece. Antes de falar da família, né? Daí dizem que a gente tem algumas missões, né? Que é construir uma família, que é plantar uma árvore, escrever um livro. Eu acabei de escrever um livro e está na pré-venda. Nós vamos ter o lançamento dia 26 de outubro aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. E é muito legal isso, porque tu acha que não é capaz de fazer, daquela questão das crenças limitantes, né? Que tu não tem tempo, que não vai ficar legal e que tem que ser perfeito da primeira vez, enfim, aquelas coisas que a gente vai construindo. E daí foi muito bom ver isso pronto, sabe? O nome dele é Seja Imperfeito. Que legal! Foi escrito eu já vou por autores, foi muito boa assim, a experiência. Mas, querido, muito obrigada pela tua generosidade. Desculpe ter passado do tempo aí, mas eu precisava ouvir mais e estava muito interessante tudo isso que tu falaste. Obrigada mesmo. Nos vemos na próxima aula, mas o pessoal está todo convidado para participar do MBA, onde o Ângelo vai aprofundar muito. São 10 horas de aula, então é muito conteúdo para trazer relevância e fazer com que aplique na prática, né? Porque esse é o nosso foco, né, Ângelo? Que o conteúdo do MBA seja aplicado no dia a dia e faça o processo de transformação nos cartórios brasileiros.
E lá vou levar as ferramentas que a gente utiliza aqui na nossa empresa, no tabelionato, de modo que as pessoas consigam implementar. Porque não adianta a gente ter teoria, 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 mas o que eu estou fazendo com essa teoria? Não, chega lá e implemente. E digo mais, todas as ideias boas, elas precisam ser não somente compartilhadas, mas levadas para os seus líderes, para as lideranças de cada empresa. Só assim as pessoas vão saber as boas ideias que você tem. Porque você sabe qual que é uma ideia de matar. Como que uma ideia morre? Ela não germinando. Então, quando você não planta uma ideia, ela não germina. Então, ninguém vai ficar sabendo da ideia maravilhosa que você teve. E tem gente que fala, não, eu preciso esconder a minha ideia. Ninguém vai saber a mente brilhante que você tem. E queria mandar um abraço também para o terceiro RI de Joinville. Agradecer novamente a audiência. Muito obrigado. Queria conhecer vocês pessoalmente. Tá bom? Um dia que tiver algum evento em Joinville, estarei aí com a grata satisfação. Estou aqui empenhado para poder construir dias melhores para nós. Muito obrigada, então, e muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Um beijo grande, ficam todos com Deus. Amém. Obrigado.